Queridos, nos últimos 3 celebrações nós conversamos um pouquinho sobre administração e reino, sobre como nós devemos administrar aquilo que Deus tem nos dado. Na primeira mensagem, nós entendemos um pouquinho que Deus é dono de tudo na terra, e eu e você, nós somos mordomos ou administradores, fiéis das posses a nós confiadas pelo Senhor. Também aprendemos o que a Bíblia nos ensina sobre trabalho e como ganhar dinheiro. Lembra lá, nós conversamos um pouquinho que toda a terra é do Senhor, tudo é dele, tudo é dele, e tudo que nós temos foi dado por Ele, e nós simplesmente administramos aquilo que Ele tem nos dado. Jesus é Senhor sobre todas as coisas, tudo foi feito por Ele, para Ele, são todas as coisas. Nada é nosso. Quando nós entendemos esse pensamento de que nada é nosso, nós começamos a viver uma vida mais tranquila. Nós não nos apegamos às coisas, nós simplesmente administramos elas. Amém? A segunda mensagem, queridos, nós aprendemos a importância de buscar conselhos de pessoas experientes que levam Deus a sério e ao tomarmos qualquer decisão financeira. Nós conversamos um pouquinho da importância do conselho. Nós precisamos buscar conselho, mas nós buscamos conselho aonde? Em pessoas mais experientes e em pessoas que levam Deus a sério. Na segunda mensagem ainda nós conversamos um pouquinho como gastar de maneira sábia e o ensinamento bíblico sobre dívidas. Nós aprendemos um pouquinho que dívidas não são bênção. É possível nós quitarmos elas, nós precisamos fazer um plano estratégico para chegar no dia D. O dia D é o quê? O dia sem dívida. Estabelecemos um plano, podemos conversar, falamos um pouquinho sobre isso. Eu me dispus a quem quiser conversar a respeito disso, para fazer um plano estratégico, para conseguir chegar no dia D, que é o dia sem dívida. A mensagem 3 contém os princípios sobre o contribuir e economizar. Ao recebermos o salário, devemos dar a primeira parte ao Senhor. Provérbios 3:9 fala assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda. Depois nós nos esforçamos para economizar. Amém? Falamos um pouquinho sobre contribuir, sobre sermos generosos. Foi dado um desafio, de na semana nós sermos generosos, orarmos diante de Deus. Se Deus te dá a direção sobre algo que você gosta, você ofertar para alguém, você trazer uma oferta generosa para a igreja, algo para que destrave a generosidade nas nossas vidas. Chegamos à conclusão que nós não somos pessoas boas. Se deixar no piloto automático, nós vamos querer tudo para nós, e nós precisamos dar passos de generosidade. Amém? E nessa noite, queridos, eu quero falar um pouquinho sobre honestidades, filhos e eternidade. São esses 3 pontos da nossa mensagem de hoje. Ponto 1, honestidade. Todos nós lidamos com decisões diárias sobre honestidade. Por exemplo, será que avisamos o caixa que recebemos troco a mais? Você já tentou vender algo ou sentiu tentado a não dizer toda a verdade temendo perder a venda? Sabe quando você vai negociar alguma coisa? Você pode omitir algumas informações ou falar a verdade. E, queridos, todo momento das nossas vidas, queridos, nós passamos, todos os dias, nós somos deparados com isso, de sermos ou não sermos honestos, de falarmos ou não a verdade. Imagine, você vai lá, paga e recebe o troco a mais. Do livro, queridos, eu fiz o livro, eu mandei os dados do cartão, paguei o livro e eles esqueceram de pôr uma vírgula. Então ficou bem baratinho os livros. Porque eles na verdade não esqueceram de colocar uma vírgula, eles colocaram uma vírgula antes. Então eu paguei bem baratinho nos livros. Eu olhei na fatura do cartão, porque passava cartão de crédito, e falei, debitou errado. Só que os livros chegaram. Falo ou não falo a verdade para eles? Ligo ou não ligo para a livraria, para a gráfica? Com certeza, queridos, a hora que eu vi que estava debitado errado, eu falei, vocês cobraram errado.
Vocês cobraram um valor bem a menos. Nós precisamos acertar isso. Daí o rapaz, tá, vamos ver, e até agora não acertou, e eu estou indo atrás dele. Cara, eu quero pagar para vocês. Veio a menos no meu cartão. Decisões diárias, queridos, de honestidade. Eu gosto do exemplo do pastor Arno, do nosso pastor. Pastor Arno, a Silvia é do Paraguai, e o Arno é aqui do Brasil, ali de Curitiba. O Arno uma vez foi visitar a Silvia no Paraguai e roubaram o carro dele no Paraguai. E o seguro do carro só cobria o roubo se fosse no território brasileiro. A única coisa que ele precisava assinar era um documento dizendo que foi roubado em Foz do Iguaçu. E ele ganharia um carro de novo. Era só assinar. O que ele decidiu? Ele perdeu o carro. Ele não assinou. Porque o carro foi roubado em solo paraguaio. Você consegue me entender? É só assinar. É só dar o desvio na seguradora. É só enganar um pouco a seguradora. Queridos, são desafios de honestidade que eu e você somos confrontados todos os dias em cada decisão que nós tomamos. Você consegue me entender? Essas decisões ficam mais difíceis, queridos, porque muitas vezes pessoas ao nosso redor agem com desonestidade. Hoje em dia, queridos, o poste está mijando o cachorro. Houve uma inversão de valores. Aquele que faz a coisa errada parece que é exaltado. Aquele que faz a coisa certa parece que fica como se fosse o bobo, aquele ingênuo. Mas não, queridos. Os padrões de Deus continuam os mesmos. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus, Ele é o mesmo, Ele é imutável. Os seus padrões não mudam. Não importa a cultura que vivemos, não importa a maneira que vivemos, não importa o tempo que vivemos. O Senhor Jesus falou que tudo vai passar, menos a sua palavra. A palavra de Deus, queridos, ela dura para sempre, de eternidade em eternidade. Então eu e você, nós nos encaixamos naquilo que Deus tem falado. Nós não adaptamos Deus à cultura que vivemos. Deus, Ele transforma a cultura que vivemos. Consegue me entender? Deus, Ele é muito maior do que a cultura que nós vivemos. Ah, pastor, lá no meio que eu trabalho, todo mundo rouba, ele não fala rouba, né? Dá um jeitinho de ganhar um dinheiro por fora. Queridos, se essa é a cultura estabelecida, o Evangelho é uma contracultura. Eu ando contra aquilo que todo mundo está fazendo. As filosofias de Facebook, né? No Facebook aparecem várias filosofias. Às vezes aparece lá as pessoas falando assim, o certo é certo mesmo todo mundo fazendo de forma errada. O certo continua sendo certo. A palavra de Deus continua nos instruindo. Você consegue me entender? Deus exige honestidade absoluta de nós. Existem centenas de versículos na Bíblia que mostram o desejo do Senhor de sermos totalmente honestos. Provérbios 20 e 23, na Bíblia Viva, fala assim: o Senhor detesta todo o tipo de mentira e desonestidade. Provérbios 12, 22 fala assim: os lábios mentirosos são abominação ao Senhor. Levíticos 19, 11 fala assim: não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Efésios 4, 25 e 28 falam assim. Esse texto eu gostaria que vocês abrissem. Abram comigo lá. Em Efésios 4, do 25 ao 28. Nós vamos ler só o 25 e o 28. Efésios 4, 25, depois o 28. Efésios 4, 25 fala aí assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Capítulo 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Aquele que mentia, não minta
mais. Antes, falem a verdade uns com os outros. Quando nós aceitamos a Jesus, queridos, quando nós reconhecemos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós nascemos de novo. E quando nós nascemos de novo, nós começamos a viver uma nova vida. Se a gente mentir, a gente não mente mais. Antes nós falamos a verdade uns com os outros, porque nós somos interligados. E ainda ele continua falando, aquele que furtava, não furte mais. Aquele que roubava, não roube mais. Mas trabalhe, faça o que é bom com as mãos, para quê? Para que possa acudir, socorrer o necessitado. E não é para você fazer o que é bom com as suas mãos só para você. Se você roubava, agora você não rouba mais. E além disso, você trabalha, faz o que é bom para abençoar os outros. Melhor dar do que receber. A verdade é um dos atributos de Deus. Deus é identificado como Deus da verdade. João 14:6 fala assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O próprio Senhor Jesus, ele estabelece uma das características dele como sendo a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uma das características do Senhor Jesus é a própria verdade. O ser dele, nele habita toda a verdade. Quando nós mentimos, nós estamos indo contra a verdade de Deus. Eu e você fomos chamados para refletirmos o seu caráter honesto e santo. 1 Pedro 1:15, do 15 ao 16, fala assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Aquele que nos chamou é santo, separado para Deus. Eu e você fomos chamados por um Deus santo. E o desejo de Deus é o quê? É moldar o caráter de Jesus em cada um de nós. Por isso que nós falamos, nós queremos ser como Jesus e servir como Jesus. E esse moldar do caráter de Jesus, o refletir o seu caráter nas nossas vidas, é extremamente possível, queridos. É possível eu e você vivermos uma vida de honestidade, em uma vida separada para Deus. A palavra santo, queridos, é separado. Eu e você podemos viver uma vida separada para Deus, aonde as nossas atitudes mostram o caráter de Deus, aonde as pessoas olham para nós e conseguem reconhecer a Jesus nas nossas vidas, em cima de todas as atitudes que nós temos. Em contraste com a natureza de Deus, João 8,44 descreve o caráter de Satanás. Abram comigo lá em João 8:44. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Aqui Jesus está tendo uma discussão com os religiosos, e os religiosos falam assim: nós somos filhos de Abraão. E olha o que Jesus fala. João 8,44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e o pai da mentira. O desejo de Deus, queridos, é moldar o seu caráter em nós. O desejo do diabo é o mesmo desejo, moldar o caráter dele nas nossas vidas. Quando o diabo trabalha na vida de uma pessoa, queridos, é para moldar o caráter dele na vida daquele que ele está dominando. O diabo é o pai da mentira. Toda vez que nós mentimos, nós acabamos tendo um pai que nós não queremos. Deus estabeleceu o padrão da honestidade porque não podemos ser desonestos e amarmos a Deus.
É impossível, queridos. É impossível. Provérbios 14:2 fala assim: o que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos o despreza. Quando somos desonestos, agimos como se Deus nem existisse. Quando mentimos, enganamos, passamos os outros para trás, queridos, eu e você vivemos como se Deus não existisse. Pastor, nem que seja uma mentirinha, nem que seja uma mentirinha. Toda vez que nós faltamos com a verdade, queridos, nós agimos como se Deus não existisse. Não cremos que Deus é capaz de providenciar o que necessitamos, mesmo que Ele tenha prometido em fazê-lo. Queridos, Deus prometeu sim ou não sustentar e cuidar de você? Sim ou não? Se eu creio nisso, eu não preciso roubar. Faz lógica para você? Eu creio naquilo que Deus me falou. E Deus exige de nós, queridos, honestidade. Vivemos como se Deus fosse incapaz de descobrir nossa desonestidade e não tivesse poder para nos disciplinar. Queridos, um atributo de Deus, queridos, é a onipresença. Deus está em todo lugar, aonde a gente for, Ele vai estar. E nessa onipresença, queridos, Ele também é onisciente, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe todas as coisas. Nós podemos enganar o nosso cônjuge, nós podemos enganar os nossos pais, nós podemos enganar o pastor, o líder de grupo familiar, nós podemos enganar todo mundo, até nós mesmos, mas nós não conseguimos enganar a Deus. Deus sabe de todas as coisas. E o comportamento honesto, queridos, é uma questão de fé. Hoje já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo hoje, vivo pela fé no Filho de Deus. Hoje eu e você vivemos na fé do Filho de Deus, sim ou não? Você recebeu a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ele se tornou Senhor sobre a sua vida. Ele se tornando Senhor, você pega os teus direitos de escolha, entrega na mão dele. Ele fala, eu sou o Senhor sobre você, eu te comprei. Quando eu entendo isso e me submeto a Jesus, eu começo a viver uma vida sobrenatural. Por quê? Porque eu vivo uma vida na fé. E ser honesto, queridos, é uma questão de fé. Sobre aquilo que eu creio, sobre aquilo que eu acredito, sobre as verdades que entraram na minha vida. Pode ter situações que você falar a verdade vai te prejudicar. E acontece, queridos, muitas vezes. Você falar a verdade vai te prejudicar. E quando entro nesse assunto, vai me prejudicar. Eu posso mentir e consertar com uma mentirinha, consertar entre aspas, porque um abismo chama o outro abismo. Eu posso consertar temporariamente, ou eu posso falar a verdade e me prejudicar. Nós falamos a verdade e nos prejudicamos porque nós cremos em Jesus. Nós vivemos por fé. É uma questão de temor a Deus, queridos. Não podemos ser honestos e amar o nosso próximo. Abram comigo em Romanos 13, do 9 ao 10. Romanos 13, do 9 ao 10. Eu vou ler a versão da Bíblia Viva, tá? Romanos 13, do 9 ao 10, a tradução da Bíblia Viva fala assim: se você amar ao seu semelhante tanto quanto ama a si próprio, não desejará matá-lo, ou enganá-lo, ou maltratá-lo, ou roubar-lhe algo. E você não pecará com a esposa dele, nem desejará aquilo que lhe pertence, nem tampouco fará qualquer outra coisa que os 10 mandamentos dizem que está errado. Todos
Todos os 10 estão encerrados nestes: amará o seu semelhante como você ama a si mesmo. O amor não faz mal a ninguém. Essa é a razão pela qual ele satisfaz plenamente todas as exigências de Deus. Ele é a única lei que vocês precisam ter. Queridos, quando nós falamos que amamos o nosso semelhante, a gente não passa ele para trás. A gente não maltrata ele, a gente não rouba ele, a gente não mata ele, a gente não cobiça as coisas dele. Quando nós amamos as pessoas, queridos, nós cumprimos a lei, nós cumprimos os 10 mandamentos. Era isso que Paulo estava falando. E quando nós amamos os nossos semelhantes, queridos, nós começamos a olhar com outros olhos. Perceba uma coisa, queridos, muitas vezes, se nós não trabalharmos o nosso coração, nós nos aproximamos de pessoas, buscando aquilo que elas podem nos dar. Repare quando chega um empresário bem-sucedido perto das pessoas. A maioria quer se aproximar dele por aquilo que ele pode beneficiar ele. Você já percebeu isso? E você já percebeu que a gente muitas vezes chega nas pessoas esperando algo delas? Não, se eu chegar perto dessa pessoa, ela conhece fulano de tal que vai me beneficiar. Isso é o contrário do amor. Quando nós entendemos a palavra de Deus sobre a vida de Abraão e que eu e você fomos enxertados na raiz de Abraão e as bênçãos de Abraão estão sobre nós, Deus olha para Abraão e fala o quê? Se tu uma bênção, você é uma bênção. Eu e você temos essa palavra em Cristo Jesus, você é uma bênção. E você é o canal de bênção para a vida das pessoas. Comece a entender isso. Quando você se aproximar das pessoas, se aproxime pensando naquilo que você pode abençoar a vida dela, naquilo que você pode tocar ela, naquilo que você pode beneficiar ela. Se eu e você deixarmos a nossa vida no piloto automático, queridos, eu e você vamos nos encontrar ou chegar perto das pessoas buscando algo que nós podemos sugar delas. E viramos um bando de sanguessugas. Só que nós somos uma bênção. Amém? Você é um canal de bênção. Queridos, você tem a capacidade de entrar nos céus, ouvir a voz de Deus, ouvir aquilo que Deus tem. Você pode abençoar todas as pessoas que estão ao seu redor. Uma palavra no teu quarto de escuta, uma palavra que Deus te deu no secreto, uma palavra que Deus te revelou, isso serve de alimento para muitas pessoas. E você começa a entender que você é a bênção de Deus. E daí você não vem para a igreja para você ser servido, você vem para a igreja para servir pessoas. Ah, pastor, o louvor não estava legal, pastor, as paredes tinham que ser mais claras. A igreja não é feita para você, queridos. Agora nós usamos esse entendimento para abençoar pessoas. Você consegue me entender? Quando a gente entra nessa, queridos, a vida faz sentido. Nós começamos a entender a nossa identidade, o agir de Deus nas nossas vidas. Nós começamos a ser o canal de bênção para a vida das pessoas. Nós começamos a tocar pessoas e abençoar pessoas. Esse é o sentido da vida cristã. Esse é o sentido das nossas vidas. Muitas vezes a gente fica perdido, sem esperança ou sem rumo na vida. Toda vez que você estiver sem rumo na vida, feche seus olhos e fale: Deus, quem que eu posso abençoar hoje? E quando você abençoar essa pessoa, você vai falar: uau, era isso que eu precisava. O egoísmo suga as nossas energias. Quando nós vivemos só para nós, isso suga as energias. Quando nós começamos a nos doar e abençoar pessoas, nós começamos a encontrar vida e vida em abundância. A honestidade estabelece a credibilidade para que a evangelização seja eficaz. Queridos, o comportamento honesto nos permite demonstrar a realidade de Jesus Cristo àqueles que ainda não o conhecem. Quando você começa a se comportar assim como Jesus tem te guiado, assim como você tem entendido, como você começa a viver como Ele e servir como Ele, o que acontece, queridos? As pessoas vão começar a olhar que você é diferente.
E quando elas verem que você é diferente, você ganha o coração delas, elas começam a te ouvir. Eu e você somos a carta viva de Deus. A história de Deus está sendo escrita através da igreja, através das nossas vidas. Eu e você somos a Bíblia que as pessoas não leem. O ímpio que não conhece a palavra de Deus, que não lê a Bíblia, ela vai ler a Bíblia através da sua vida. E isso é um privilégio, uma grande responsabilidade. Filipenses 2,15 fala assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Queridos, quando você começa a viver a palavra de Deus, de repente você vira um luzeiro no meio de um mundo de trevas, queridos. Você se torna referência, as pessoas começam a olhar para você. E elas acabam buscando em você as respostas que elas não têm. Nós precisamos trabalhar isso no nosso coração, entender isso. Honestidade confirma a direção de Deus. Abrem comigo lá em Provérbios 4, do 24 ao 26. Provérbios 4, do 24 ao 26. Se você tiver mania de grifar sua Bíblia, grifa esse provérbio. Provérbios 4, do 24 ao 26. Olha o que a palavra de Deus fala. Afasta de sua boca as palavras perversas. Fique longe os seus lábios da maldade. Olhe sempre para frente, mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Quando nós somos honestos, queridos, os nossos passos serão seguros. Escolher andar pelo caminho estreito da honestidade, queridos, elimina muitas possibilidades de desonestidade. Quando eu e você decidimos andar no caminho estreito, lembra lá, tem dois caminhos, o largo e o estreito. O largo leva à perdição e o estreito leva à salvação. Quando eu e você decidimos no nosso coração, falamos, eu vou ser honesto, eu vou trabalhar de forma honesta, viver de forma honesta. Quando nós estabelecemos isso no nosso coração, queridos, nós eliminamos muitas possibilidades de desonestidade. Porque quando a desonestidade vir, a proposta vier, você já está firme no seu coração. Não, eu não vivo assim. Isso afeta de forma direta as nossas vidas. Pastor, parece uma pregação legalista, pastor, está estranho. Só que isso afeta de forma direta as nossas vidas. Quer ver um exemplo? Se no Brasil, nesse país que nós vivemos, queridos, aonde tudo que faz dá certo, queridos. Tem lugar para colheita, queridos, tem lugar para plantação, tem lugar para venda, tem lugar para dar de pé aqui, para tudo que é lugar, tudo que o brasileiro faz pode dar certo, queridos. Se esse país fosse honesto, queridos, aonde eu e você estaríamos hoje? Se as pessoas mudassem essa cultura do jeitinho brasileiro, de passar o outro para trás, de roubar, onde eu e você estaríamos hoje? Em qual país nossos filhos viveriam? Qual vida nós estaríamos vivendo? A desonestidade tem acabado com a nossa nação. Eu e você, como filhos de Deus, nós temos que nos levantar como luzeiros e falar, está errado. Todas as vezes, queridos, que as pessoas tentarem roubar, fazer alguma coisa, nós precisamos nos posicionar, está errado. Até nos nossos impostos, queridos, naquilo que nós fazemos. Porque em tudo nós damos um jeitinho. De jeitinho em jeitinho o Brasil está do jeito que está.
Da onde vem a salvação, queridos? Da onde vem a salvação? De Jesus. Jesus está onde? Na igreja. Sim ou não? Se o principal de corrupção não for derrubado pela igreja, vai ser derrubado por quem? Nós somos o baluarte da justiça, o padrão, aquilo que Deus tem estabelecido sobre a face da terra. Se eu e você não decidirmos hoje a começar por mim, a começar pela minha vida, pela minha família, a começar por mim, querido, se a gente dá um jeitinho em tudo, como que nós vamos orar pela nação? Se eu não sou honesto, queridos, na minha compra e na minha venda, como que eu vou orar pela nação? Que autoridade que eu tenho? Se eu desvio qualquer coisa, queridos, que autoridade eu vou ter para orar pela nação brasileira? Que esperança essa nação vai ter? Você consegue me entender? A responsabilidade está sobre as nossas vidas. E isso é um privilégio. A importância de sermos honestos nas pequenas coisas. Os menores atos de desonestidade geram grandes desonestidades. Lucas 16:10 fala assim: e quem é injusto no pouco, é injusto no muito. Se eu for injusto no pouco, eu vou ser injusto no muito. Qual que é a diferença minha e sua, se nós não somos honestos, de um político corrupto? A capacidade de roubo. Se eu desvio R$500 de impostos, eu desviaria 1 milhão da educação. Porque a base do pensamento é a mesma. A diferença minha de um político é o poder. Ele tem mais poder ele consegue roubar mais. Só isso. Concorda comigo, sim ou não? Se eu roubo R$10, eu vou roubar 1 milhão, se eu puder. Sim ou não? Você consegue me entender? Desde a gente vê todo mundo, não, porque a política do Brasil, cara, é a cultura brasileira, é o jeitinho. É isso que precisa ser confrontado. Por isso que nós ficamos desconfortáveis em uma pregação assim. Porque Deus nos chama à santidade, à santificação e ao temor. Nós precisamos trabalhar isso nas nossas vidas. Existem palavras sobre a nação brasileira, queridos, que o espírito de corrupção vai cair. E eu creio de todo o coração que vai cair. E vão se levantar homens e mulheres de Deus, vão se levantar pessoas justas. O governo do justo pode sim se estabelecer na nossa nação. Só que nós precisamos começar por nós, pela igreja do Senhor Jesus. Precisa começar pela minha e pela sua vida. Pequenos atos de honestidade. Decisões, eu falo, é isso que eu quero, é assim que eu quero viver. Como fugir da tentação da desonestidade? 1. Submeta-se ao Espírito Santo. Se não vivermos rendidos ao Espírito Santo, queridos, todos nós agimos de forma desonesta. Vivo repetindo para vocês, se tirar Jesus de nós, ninguém? Alguém presta aqui sem Jesus? Você era gente boa antes de Jesus? Não era, queridos. Ninguém presta, a semente de Adão estava em nós. Se eu e você não nos submetermos a Jesus, não nos submetermos à ação do Espírito Santo, queridos, nós sempre vamos ser pessoas desonestas, nós sempre vamos tentar dar um jeitinho, passar o outro para trás. Gálatas 5, do 16 ao 17, fala assim, não precisa abrir, eu vou ler. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfazeis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. A carne e o Espírito sempre vão estar brigando.
Os teus desejos maus sempre vão estar brigando com o Espírito de Deus. E nós precisamos aprender a nos inclinar para o Espírito, viver uma vida no Espírito. O desejo da natureza humana, queridos, é agir desonestamente. Marcos 7, do 21 ao 22, fala assim: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Isso sai do coração do homem. É do coração do homem sem Deus que brota e nasce essas coisas. O desejo do Espírito Santo é que sejamos absolutamente honestos. Uma vida absolutamente honesta é sobrenatural, não é das forças humanas. A gente não pode se gloriar e falar: não, eu sempre fui bonzinho. Não, queridos. Nós aceitamos Jesus e a capacitação do Espírito Santo vem sobre as nossas vidas e nos capacita a viver uma vida absolutamente honesta de forma sobrenatural. Quem já está mais tempo na caminhada com Deus pode perceber na sua vida: tem coisas que você achou que você nunca ia mudar. Nunca vou conseguir pensar de outra forma. Só que o Espírito Santo foi trabalhando na sua vida, você foi se submetendo e hoje você já é outra pessoa. Quem tinha o pavio curto, às vezes uns não tinham nem pavio, já explodia. Já. Você pode olhar para trás e falar: olha como eu fui transformado. Mas se te perguntasse alguns anos atrás, você falava: nunca, é meu jeito, não consigo. Só que quando nós vamos nos submetendo a Deus, se inclinando para as coisas do Espírito, os frutos do Espírito vêm sobre as nossas vidas. E um dos frutos do Espírito é a mansidão. E nós acabamos nos tornando pessoas mansas. Você engole aquele sapo que nem que passasse a 3 metros longe de você, você não engoliria. Por quê? Porque você foi transformado pelo Espírito Santo. Atos de honestidade acontecem quando nós começamos a nos inclinar para o Espírito. O temor de Deus enche o nosso coração. Eu começo a entender que Deus tudo vê, tudo sabe. Deus está ao redor em todos os lugares. E tudo que eu faço Ele está vendo. Ah, pastor, é para ter medo? Não, queridos, é para ter temor. Devemos nos submeter inteiramente a Jesus Cristo como Senhor e permitir que Ele viva por meio de nós. Nós precisamos ter Jesus como Senhor. A Bíblia chama Jesus de Senhor muito mais vezes do que Deus como Pai. É tão bom, né, quando a gente canta assim: somos teus filhos, né? O Pai me adotou. É isso mesmo, tem que marcar nossa identidade. Mas além disso, nós temos um Senhor. Um Senhor. Nós temos um Senhor. E Ele é Senhor de tudo. Tenha um temor saudável da disciplina. Deus é um Pai amoroso que com amor disciplina os seus filhos para o seu próprio bem. Para o seu próprio bem. Abram comigo em Hebreus 12. Hebreus 12, 11. Olha o que a palavra de Deus fala. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz frutos pacíficos ao que tem sido por ela exercitados, frutos de justiça. Uma das maneiras pelas quais Deus nos motiva a viver honestamente é ter esse temor saudável e entender que Deus nos disciplina. E quando nós somos disciplinados, isso não é bom, parece motivo de tristeza, mas se torna depois motivo de alegria, porque gera frutos. Quem já teve filhos ou quem tem filhos pequenos, não é prazeroso discipliná-los, mas é necessário.
Provérbios 16, 6 fala assim: pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Porque nós tememos a Deus, nós evitamos o mal. Quando nós falamos de casamento, queridos, eu bato na tecla com isso. O motivo pelo qual eu evito qualquer relacionamento com outra mulher não é somente pela Kelly, é pelo temor que eu tenho a Deus. Você consegue me entender? Deus está acima da Kelly. O meu relacionamento com Deus, ele ainda é mais importante que o meu relacionamento com a Kelly. E o temor que eu tenho desse Deus me faz não me envolver com outra mulher. O que falta hoje as pessoas entenderem é o temor a Deus, queridos. Porque às vezes parece que tudo pode, que eu posso fazer qualquer coisa, viver de qualquer jeito, e não é verdade. Nós precisamos ter temor de Deus, queridos. Nenhuma negociação, queridos, você trabalhando com dinheiro, você precisa ter temor a Deus. Você separando, ajeitando as suas contas, os teus negócios, você precisa ter temor a Deus. Um temor saudável. Antigamente colocavam medo. Temor não é medo, queridos, mas a ausência de temor vira uma bagunça. Provérbios é muito claro: pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Porque eu tenho temor a Deus que eu evito uma vida de qualquer jeito. Se você for pai e um dos seus filhos roubar algo, você permitia ele ficar com esse item? Você permitiria? Se teu filho chegasse e roubasse lá a caneta do colega dele na escola, e ele chegasse e falasse: eu roubei, você como pai, você ia permitir que ele ficasse com aquela caneta? Sim ou não? Não. Você exigiria dele a devolução, porque o caráter da criança será danificado se ela ficar com aquela propriedade que ela roubou. Não é assim? E você deseja que a criança experimente uma dor incômoda o suficiente para produzir uma impressão dolorosa. Se o seu filho roubar, eu tenho certeza que você vai pegar ele, você vai dar uma boa chinchada nele, você vai pegar aquilo que ele roubou e vai fazer ele devolver. E ele vai passar vergonha. Por que você está fazendo isso? Para prejudicar ele? Não, para marcar o caráter dele. Se você rouba algo, Deus é teu pai, o que ele vai fazer? Vai fazer você devolver. E vai fazer você passar vergonha. Para marcar você e gerar temor no teu coração. Quando Deus traz à luz aquilo que está escondido, nunca é para prejudicar, mas é para nos ensinar e nos disciplinar. A Bíblia nos garante, queridos, que quando nós andamos com Deus, tudo o que nós fazemos escondido vai ser trazido à luz. É impossível não ser trazido. E quando Deus traz à luz, traz à tona, Ele sempre está visando o conserto. Vai te gerar vergonha? Vai. Vai te gerar uma sensação ruim? Vai. Mas depois isso vai produzir frutos de justiça, vai marcar o teu ser. Queridos, já tive que pedir perdão de tanta coisa, queridos. Daí você vai aprendendo que você vai ficando com tanta vergonha, você prefiro não fazer do que passar aquela vergonha. Como viver essa vida honesta? Ande com pessoas honestas. As Escrituras nos ensinam que somos influenciados, tanto para o bem como para o mal, por aqueles que estão ao nosso redor. Abram comigo lá em 1 Coríntios 15, 33. 1 Coríntios 15, 33. A palavra de Deus fala assim: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes.
Ah, pastor, as pessoas que eu ando não me influenciam, pastor. Então a Bíblia está errada e você está certo. Provérbios 29 e 24. Quem tem parte com o ladrão odeia a própria alma, mesmo ouvindo a maldição, permanece calado. Quem tem parte com o ladrão odeia a sua própria alma. Não é que devemos nos isolar das pessoas, queridos, mas eu e você devemos ser sal e luz para o mundo. Porém, é muito mais fácil sermos honestos quando estamos rodeados por outras pessoas honestas. Falei para vocês e volto a repetir, Jesus andava com a multidão, tinha 70 discípulos, 12 apóstolos, tinham 3 que ficavam mais perto, Pedro, Tiago e João, e tinha um que se encostava no peito dele, que era João, o discípulo amado. Se Jesus, que é Jesus, selecionava quem estava com ele, quem é você para não selecionar? Você vai receber todo mundo, andar com todo mundo? As más companhias corrompem os bons costumes. Acontece, queridos, marca as nossas vidas. No coaching, quando nós fazemos algum treinamento, alguma coisa, o coaching, eles sempre vão falar que você é a soma das 5 pessoas mais próximas de você. As 5 pessoas que estão convivendo mais próximas que você vai refletir elas. Os pensamentos, a maneira dela falar. Comece a andar muito com uma pessoa, você vai falar do jeito que ela fala, é natural da nossa... somos assim. E nós precisamos, queridos, buscar isso. O que fazer se já fomos desonestos, fizemos algo que não era honesto? Primeiro, restaurar a comunhão com Deus. Todas as vezes que pecamos, queridos, quebramos a nossa comunhão com Deus e precisamos restaurar. 1 João 1,9 fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Confessar, queridos, é concordar com Deus. A palavra confessar é concordar. Quando nós erramos, queridos, a melhor maneira de consertar isso é falar: eu errei, eu concordo, Senhor, que eu errei, e o Senhor estava certo. Só que quando nós somos desonestos, queridos, nós precisamos chamar os bois pelos nomes. Falar: eu roubei, Deus me perdoa, eu roubei. Porque falar assim: ah, Deus me perdoa, né? Você sabe lá a situação lá, eu peguei aquele dinheiro lá, não devia ter pegado. Não, queridos, seja o mais transparente possível. Fale de maneira franca com Deus. Peça perdão, concorde com Ele. A sua maneira de viver é melhor do que a minha. Confessar os nossos pecados é isso. Falar: Deus, você está certo e eu estou errado. Pronto, acabou. Se acertamos? Amém? Não fica enrolando, cara. Chega e fala de uma vez, abre o coração e fala a verdade. Quando as pessoas erram com você, o que você espera? Que elas sejam sinceras com você. Me perdoa, eu errei com você aqui, não deveria ter feito isso. Não é assim? Com Deus nós devemos agir desse jeito, queridos. O mais sincero possível. Devolver qualquer propriedade que adquirimos desonestamente. Se adquirirmos qualquer coisa de maneira desonesta, queridos, devemos restituir ao dono. Subornos. Um suborno é definido como qualquer coisa dada a uma pessoa para influenciá-la a fazer algo ilegal ou errado. As Escrituras, elas não aceitam o suborno. Êxodo 23:8 fala assim: também o suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Provérbios 17:23 fala assim: o perverso aceita suborno secretamente para perverter as veredas da justiça. Queridos, nós não podemos aceitar suborno. Se Deus te levantar em um cargo de autoridade, não aceite suborno. Não aceite. Não aceite suborno.
Ah, pastor, mas isso parece que é tão longe. Não, queridos, é tão perto. Ponto 2 da mensagem. Nossos filhos. Cada geração é responsável por transmitir as verdades das Escrituras, incluindo os princípios financeiros de Deus a seus filhos. Provérbios 22:6 fala assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará deles. Cada filho precisa aprender o caminho de Deus na administração do seu dinheiro. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a trabalhar com dinheiro. Mas como ensinar? Para ensinar os nossos filhos, queridos, nós usamos 3 métodos. O primeiro é verbalmente. Deuteronômio 6, do 6 ao 7 fala assim: estas palavras que hoje te ordenei estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e deles falarás se assentado em sua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. O que Deuteronômio está falando? Você vai ter que inculcar na cabeça do teu filho. Inculcar é martelar na cabeça dele. E como que você faz isso? Falando, quando você se levanta, quando você se deita e na sua casa. Queridos, nós precisamos ter tempo com os nossos filhos para falar sobre a palavra de Deus. Nós precisamos falar da palavra de Deus. Nós precisamos falar dos conceitos e dos princípios de Deus. Nós precisamos inculcar isso nos nossos filhos. Essa é a nossa responsabilidade. Ah, pastor, eu pensei que era a responsabilidade da igreja e das professoras da IBIC. Queridos, o seu filho está sentado em uma sala de aula todos os dias, por uma média de 4 a 5 horas. Isso daria uma média de 20 horas na semana. Você acha que com 1h30 nós conseguimos ensiná-lo tudo o que precisa? Nós precisamos conversar nas nossas casas, ter culto doméstico. Separe tempo para fazer célula em casa, grupo familiar. Separe tempo para fazer um culto dentro de casa. Seja o pastor dos seus filhos. Assim você diminui o meu trabalho. E bastante. Seja o pastor dos seus filhos. 1, verbalmente. 2, sendo exemplo. Os pais e outros adultos precisam ser exemplos de como lidar com o dinheiro de maneira fiel. Coríntios 11:1 fala assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo bate no peito e fala o quê? Sejam os meus imitadores. Eu e você precisamos assumir essa posição e falar: sejam os meus imitadores. Me imitem, porque eu tenho imitado a Cristo. Somente conseguimos reproduzir aquilo que nós somos. Lucas 6:40 fala assim: o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Todo aquele que for bem instruído, será igual ao seu mestre. Você quer que seu filho seja parecido com Jesus, sua filha? Sim ou não? O que nós precisamos fazer? Instruí-los bem. Jesus é o nosso mestre, sim ou não? Se nós instruirmos os nossos filhos, nós faremos pessoas parecidas com Jesus. Ponto 3 do nosso método: envolvimento. Os filhos precisam de oportunidade para aplicar o que ouvem e veem. Permita-lhe ganhar, gastar, para que experimente como funcionam os princípios do reino. E o que nós precisamos ensinar aos nossos filhos? A contribuir, a economizar, a gastar de maneira sábia e a não fazer dívidas e a trabalhar. Todos os pontos que nós trabalhamos aqui nessas mensagens. Trabalhe o coração dos seus filhos. Ensine o valor de economizar. Ensine o valor de gastar de maneira sábia, de não fazer dívida. E ensine o valor do trabalho. Deixe eles participarem do trabalho doméstico. Para finalizar, queridos, honestidade, filhos e eternidade. Eternidade. A vida na terra é curta, queridos. Tiago 4,14 fala assim: vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparecem por um instante e logo se dissipa.
Queridos, a nossa vida é breve, queridos. É como uma neblina que vem e volta, e de repente não está mais. Calcule os seus dias na terra. Salmo 90, 12 fala assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Valorize cada dia como se fosse o último, lembrando-se de que nenhum de nós tem a certeza do amanhã. Queridos, nós precisamos viver com os olhos na eternidade. Queridos, a nossa vida é passageira sobre a face da terra, ela passa muito rápido. Por mais que a gente ache, não vai passar, tem muita... Queridos, a vida passa muito rápido. E nós precisamos viver a vida com os olhos na eternidade. O que é a nossa vida perto da eternidade? É um nada, é um sopro. Deus julgará todos de acordo com os nossos atos. Romanos 14, do 10 ao 12, fala assim: você, porém, que julga o seu irmão, e você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos que comparecer diante do tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um prestará conta de si mesmo diante de Deus. Queridos, eu e você vamos prestar conta de tudo que nós fazemos, de cada ato de honestidade ou de desonestidade. A Bíblia chega ao ponto de dizer que eu e você vamos prestar conta de cada palavra que nós falamos. De cada palavra que nós falamos. Quando nós vamos vivendo, queridos, nessa vida, nós vamos ter, sim, recompensas eternas. 1 Coríntios 3, do 13 ao 15, fala assim: a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Porém, ele mesmo será salvo, como através do fogo. É bem simples, queridos. Um dia nós vamos estar diante de Deus, e todas as nossas obras vão estar diante de Deus, desnudas. Nós podemos edificar ouro, prata e pedras preciosas, ou madeira, feno e palha. De repente, o dia do Senhor vai provar tudo isso no fogo. A madeira, feno e palha vai ser consumido, e o ouro, prata e pedras preciosas vão ficar firmes. O que restar do que foi provado pelo fogo vai ser o nosso galardão com Deus. A nossa recompensa pelas nossas ações aqui na terra. Esse não é o julgamento para a salvação, porque a salvação é mediante a fé em Cristo Jesus, pela graça. Só que todas as nossas obras, cada palavra que nós falamos, ou nós construímos madeira, feno e palha, ou ouro, prata e pedras preciosas. E tudo isso vai ser consumido pelo fogo. Lembra do exemplo do jovem rico? O jovem rico chega diante de Jesus e fala: como faço para conseguir a salvação, a vida eterna? Ele fala: cumpre os mandamentos. O que ele fala? Eu cumpro desde criança, eu cumpro todos. O que Jesus fala para esse homem? Vende tudo o que tem e me siga. Ele fica muito triste porque era dono de muitas posses. Ele não teve coragem de cumprir aquilo que Jesus pediu para ele. Agora pensa comigo, e se ele tivesse vendido? Qual a vida que esse homem teria tido? Imagine, queridos, ele veria mortos sendo ressuscitados, demônios sendo expulsos, pessoas sendo curadas. Ele veria o reino de Deus, ele andaria com o próprio Senhor Jesus. Imagine Jesus te convidando para andar do lado dele. E além disso, a vida dele foi como um sopro. Acabou. Viveu aí 40, 50, 70 anos de forma tranquila, boa. Viveu bem, porque ele era dono de muitas posses. Só que quando ele chegar diante de Deus, tudo que ele fez não vai servir para nada. Porque ele não viveu o melhor de Deus. Você consegue me entender? Cada decisão nossa, queridos, ou nós estamos construindo madeira, feno ou palha, ou ouro, prata e pedras preciosas. Toda vez que você perdoa, queridos, você estabelece uma obra de ouro. Toda vez que você é honesto, você está construindo algo na eternidade.
E nós precisamos viver com os olhos na eternidade, queridos. Nossas decisões diárias determinam o que acontecerá no nosso futuro. Hebreus 9, 27 fala assim: e assim como os homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. O autor de Hebreus está falando o quê? Cabe ao homem morrer uma vez, vindo depois o... Então essa ideia de reencarnação, de poder consertar as coisas, isso não existe, queridos. Nós vivemos uma vida só e cabe cada um de nós morrer uma vez só, graças a Deus. Não precisa voltar aqui para morrer de novo. Então a gente vive uma vida e vai construindo, morre, e morrendo vem o juízo, a prestação de contas. Então em tudo que você faz nessa vida, você vai prestar contas. Vivemos nessa terra uma vez só. O que fazemos nessa vida, ela toca a eternidade. O que fazemos nessa vida toca a eternidade. As nossas boas obras definem a nossa maneira que vamos viver a eternidade. Você recebe essa palavra no seu coração? Você recebe essa palavra no seu coração? Vamos tomar uma decisão hoje, queridos. Hoje nós temos um momento de ceia, queridos. E eu entendo que hoje, queridos, é um dia de decisão. É um dia de eu e você, diante da mesa do Senhor, diante da igreja, diante do próprio Senhor Jesus, falar e decidir algo no nosso coração, dizendo: eu vou viver uma vida de forma honesta.